Você já passou horas tentando decifrar uma mensagem de WhatsApp, analisando cada palavra, cada emoji, cada ponto final? Já ficou acordada de madrugada procurando pistas nas redes sociais dele, tentando entender se o que ele diz combina com o que ele realmente sente? Pois é, eu também já fiz isso. E sabe qual foi a grande descoberta que mudou completamente minha forma de enxergar relacionamentos? A resposta nunca esteve nas palavras. Ela sempre esteve bem na minha frente, literalmente escrita no corpo dele. E antes que você pense que isso é complicado, deixa eu te contar uma coisa. Você vai aprender hoje 3 sinais tão simples que qualquer pessoa consegue identificar em menos de 10 segundos. Não precisa ser psicóloga, não precisa fazer curso nenhum, só precisa estar disposta a enxergar o que sempre esteve ali. Durante anos, nós mulheres fomos ensinadas a valorizar a comunicação verbal acima de tudo. Conversa resolve, precisa falar o que sente, comunicação é a base de um relacionamento. E tudo isso é verdade, claro. Mas existe um problema gigantesco nessa equação. Enquanto a boca pode mentir com uma facilidade assustadora, o corpo raramente consegue esconder a verdade por muito tempo. A ciência já provou isso há décadas. Estudos sobre comunicação não verbal demonstram que cerca de 55% da nossa comunicação é corporal, 38% está no tom de voz e apenas 7% nas palavras em si. Pense nisso por um momento. Estamos colocando 100% da nossa atenção no 7% da história. É como tentar entender um filme assistindo apenas as legendas e ignorando completamente as imagens na tela. Não faz sentido, não é mesmo? E aqui está a parte mais fascinante. Nosso cérebro primitivo, aquela parte antiga que nos manteve vivos por milhares de anos, já sabe disso. Ele está constantemente lendo e processando esses sinais corporais, mesmo quando nossa mente consciente está totalmente focada nas palavras bonitas que estamos ouvindo. Sabe aquela sensação estranha no estômago? Aquele aperto no peito? Aquele arrepio que sobe pela espinha quando algo não parece certo? É seu corpo gritando: "Ei, acorda!" As palavras estão dizendo uma coisa, mas o resto está contando uma história totalmente diferente. Vamos começar com uma verdade que pode doer um pouco, mas que vai te libertar. Você já sabe quando algo está errado. Seu corpo já te contou, várias vezes. O problema é que aprendemos a desconfiar dos nossos próprios instintos e a confiar demais nas explicações verbais que recebemos. Ele diz: "Eu te amo", enquanto seus braços estão cruzados e seu corpo está virado para a porta. Você sente que algo está estranho, mas ele foi tão convincente nas palavras que você decide ignorar aquele incômodo. Afinal, você não quer parecer louca, insegura ou desconfiada, certo? Errado. Completamente errado. Essa invalidação dos seus próprios sinais internos é um dos comportamentos mais perigosos que você pode desenvolver em um relacionamento. Psicólogos chamam isso de fuga emocional, quando você sistematicamente ignora as informações não verbais que seu cérebro está captando porque elas não combinam com o que você gostaria de acreditar. E quanto mais você faz isso, mais confusa fica, mais ansiosa se torna e mais distante você fica da sua própria verdade. Aqui está o que acontece no seu cérebro durante essa dissonância. Imagine que você tem 2 sistemas de alarme instalados em casa. Um deles, as palavras, está dizendo tudo bem, pode relaxar. Enquanto o outro, o corpo dele e as sensações do seu próprio corpo está tocando um alarme estridente de perigo. Algo está errado aqui. Seu cérebro entra em um estado de confusão profunda porque está recebendo informações contraditórias sobre a mesma situação. Essa confusão não é fraqueza, é inteligência. É seu sistema interno de proteção tentando desesperadamente chamar sua atenção. A grande questão é: por que o corpo é tão mais confiável que as palavras? A resposta está na forma como nosso cérebro funciona. Enquanto as palavras são processadas e produzidas pelo córtex pré-frontal, a parte mais evoluída e consciente do nosso cérebro que pode planejar, mentir e manipular, a linguagem corporal é em grande parte controlada pelo sistema límbico,
a região primitiva e emocional que reage instantaneamente e de forma involuntária. É praticamente impossível controlar conscientemente todos os micromovimentos do corpo o tempo todo. Por mais que alguém seja um excelente mentiroso verbal, o corpo sempre vai vazar alguma informação verdadeira. Agora, vamos ao que realmente importa. Como você pode começar a ler esses sinais hoje mesmo, sem precisar se tornar uma especialista em linguagem corporal ou fazer um curso de 5 anos sobre o assunto? Eu chamo isso de scanner de 3 pontos. São 3 áreas específicas do corpo que são extremamente difíceis de controlar conscientemente e que vão te dar informações preciosas sobre o que está realmente acontecendo na mente e no coração da pessoa à sua frente. O primeiro ponto. Os pés nunca mentem sobre para onde o coração quer ir. Parece estranho começar pelos pés, não é? A maioria das pessoas foca no rosto, nos olhos, no sorriso, nas expressões faciais. E aí está o primeiro erro fatal. O rosto é a parte mais controlável do nosso corpo, porque é a que mais praticamos controlar desde criança. Quantas vezes seus pais te mandaram fazer uma carinha feliz para uma foto quando você estava triste? Quantas vezes você forçou um sorriso no trabalho quando estava exausta? Nosso rosto é como um ator experiente. Pode interpretar qualquer papel que precisarmos. Mas os pés? Os pés são honestos demais. Eles são a parte mais distante do nosso cérebro consciente e, por isso mesmo, a mais difícil de controlar. Quando estamos em uma conversa, raramente pensamos no que nossos pés estão fazendo, e é exatamente por isso que eles contam a verdade. Existe uma razão evolutiva para isso. Nossos ancestrais precisavam que seus pés reagissem instantaneamente a perigos, sem perder tempo processando a situação conscientemente. Ver um predador? Os pés já estavam se preparando para correr antes mesmo que o cérebro consciente entendesse completamente o perigo. Vamos às situações práticas do dia a dia. Vocês estão conversando em um café e você percebe que, embora ele esteja te olhando nos olhos e sorrindo, os pés dele estão apontados para a porta de saída. Ou pior, vocês estão em pé conversando em um evento social e enquanto o corpo dele está virado para você, os pés estão apontados para outra direção, como se estivessem prontos para sair correndo na primeira oportunidade. Sabe o que isso significa? O corpo dele está literalmente mostrando para onde ele realmente quer ir, e não é ficar ali com você. Por outro lado, quando alguém está genuinamente interessado e conectado, os pés naturalmente se orientam em sua direção. É um movimento sutil, mas poderoso. Em uma festa lotada, se você observar os casais ou pessoas que estão verdadeiramente engajadas na conversa, vai notar que os pés deles formam uma espécie de círculo fechado, como se criassem um pequeno mundo particular. Não importa o que está acontecendo ao redor, os pés deles estão dizendo: eu estou aqui, presente, e não tenho pressa de ir embora. Agora pense nas suas próprias experiências. Quantas vezes você teve uma conversa ótima com alguém, mas saiu se sentindo estranha, como se algo estivesse faltando? Provavelmente, você captou subconscientemente que, apesar das palavras interessantes e do contato visual adequado, os pés dele nunca realmente se comprometeram a estar ali. Essa incongruência cria aquela sensação de vazio, de conversa sem substância, de conexão que não se aprofunda. E tem mais. Observe a distância dos pés. Quando alguém está confortável e confiante em sua presença, a base dos pés costuma estar mais aberta, estável. Quando há desconforto, medo ou desejo de fuga, os pés tendem a se fechar, ficar mais juntos, como se o corpo estivesse se preparando para ocupar menos espaço ou para poder sair correndo mais rapidamente. É como se o corpo estivesse constantemente calculando rotas de fuga, e se você prestar atenção, vai conseguir ver esse cálculo acontecendo em tempo real. O segundo ponto. O torso é a fortaleza que protege o que é mais precioso. Se os pés revelam para onde queremos ir, o torso revela o quanto estamos dispostos a nos abrir e nos tornar vulneráveis. Pense no seu torso como a caixa forte do corpo. É onde estão guardados todos os órgãos vitais, tudo que é essencial para a nossa sobrevivência. Coração, pulmões, órgãos digestivos,
tudo está ali, protegido pela caixa torácica. E nosso corpo sabe disso. Por isso, quando nos sentimos ameaçados, inseguros ou desconfortáveis, a primeira coisa que fazemos é proteger o torso. Observe qualquer conversa difícil e você vai ver isso acontecer. Braços que se cruzam casualmente, mãos que sobem para segurar o colar ou ajustar a gola da camisa. Bolsas que são posicionadas na frente do corpo como um escudo, até mesmo aquele movimento de inclinar o corpo levemente para trás. Tudo isso são formas inconscientes de criar uma barreira entre você e a pessoa ou situação que seu corpo está identificando como potencialmente perigosa. Mas aqui está a parte interessante. Essa proteção não acontece apenas em situações de perigo físico. Nosso corpo faz isso também em situações de perigo emocional. Então, quando você está tendo uma conversa aparentemente normal com alguém e de repente percebe que os braços dele se cruzam bem no momento em que você menciona um assunto específico, tipo o ex dele, os planos de futuro de vocês, ou aquela viagem que ele prometeu e não cumpriu, preste muita atenção. O corpo dele está literalmente dizendo: não vou abrir essa porta para você. Essa área é protegida, não entre aqui. E não é só sobre braços cruzados, que, convenhamos, já se tornou um clichê. Existem formas muito mais sutis de proteção do torso. Você está em um restaurante e ele coloca o celular, o copo, o guardanapo entre vocês dois na mesa? Isso cria uma barreira psicológica. Vocês estão conversando e ele segura um travesseiro no colo ou coloca uma almofada entre vocês no sofá? Barreira. Ele está sempre com uma das mãos no bolso ou segurando algo na frente do peito enquanto conversa? Mais uma barreira. É como se o corpo dele estivesse dizendo: eu preciso de algo entre nós, um amortecedor, uma proteção. Agora, vamos ao oposto, e é aqui que fica realmente fascinante. Quando alguém está genuinamente aberto e conectado, o torso também conta essa história. O peito fica exposto, sem barreiras. Os braços ficam relaxados ao lado do corpo ou se movem livremente durante a conversa. As palmas das mãos aparecem mais frequentemente, e isso é importante porque mostrar as palmas é um dos gestos mais antigos de honestidade e abertura da humanidade. É literalmente mostrar que não estou escondendo nada, não tenho armas, não represento perigo. Preste atenção também na direção do torso. Mesmo que a cabeça esteja virada para você, se o torso está virado para outro lado, o corpo está dizendo que não está totalmente presente. É como estar meio dentro e meio fora da conversa. Por outro lado, quando alguém vira todo o corpo em sua direção, especialmente o torso, é um sinal poderoso de engajamento total. É como se o corpo estivesse dizendo: você tem minha atenção completa, estou totalmente aqui. O terceiro ponto. Os autotoques que denunciam o que a mente está escondendo. Agora chegamos ao terceiro ponto do scanner, talvez o mais revelador de todos: os autotoques. Psicólogos chamam isso de comportamentos de deslocamento ou adaptadores. São aqueles pequenos gestos que fazemos para nos acalmar, para liberar tensão, para lidar com o desconforto interno. Coçar o pescoço, mexer no cabelo, ajustar a roupa, passar a mão no rosto, tocar o relógio ou a pulseira, esfregar as mãos. A lista é enorme. Por que esses gestos são tão importantes? Porque eles acontecem quando há uma energia interna que precisa ser liberada. Pense nisso como uma panela de pressão. Quando a pressão sobe, a válvula precisa liberar um pouco de vapor. Os autotoques são exatamente isso. Pequenas válvulas de escape para toda a tensão, nervosismo, ansiedade ou até mesmo atração que a pessoa está sentindo, mas tentando esconder. Vamos começar com os autotoques ligados ao desconforto e à mentira. Quando alguém está mentindo ou escondendo algo, você vai notar um aumento significativo nos autotoques, especialmente em áreas específicas. O pescoço é uma das mais clássicas. Aquele movimento de passar a mão pela garganta ou atrás do pescoço é quase como um gesto de autoestrangulamento, como se o corpo estivesse dizendo: eu não deveria estar falando isso. Coçar ou cobrir a boca também é comum, como se houvesse uma parte inconsciente da pessoa que quisesse literalmente impedir que as palavras saíssem. Mexer no nariz, esfregar os olhos, puxar a orelha,
Todos esses são sinais clássicos de desconforto e possível desonestidade. É como se o corpo estivesse tentando bloquear os sentidos que estão participando da mentira. Não quero ver o que estou fazendo, não quero ouvir o que estou dizendo, não quero sentir o cheiro dessa situação. Parece exagero, mas é exatamente assim que nosso cérebro primitivo funciona. Mas aqui está uma reviravolta importante. Nem todo autotoque é negativo. Alguns autotoques, especialmente quando combinados com outros sinais positivos, podem indicar atração e interesse. Quando uma mulher passa a mão pelo cabelo, expõe o pescoço, brinca com o colar ou toca levemente o próprio braço durante uma conversa com alguém que a atrai, isso pode ser um sinal de cortejo. É como se o corpo estivesse dizendo: veja como sou atraente, repare em mim. É uma forma de chamar atenção para si mesma de maneira sutil. O segredo está em observar o contexto e a frequência. Um único autotoque pode não significar nada. Todos nós coçamos o nariz de vez em quando simplesmente porque ele coçou. Mas quando você percebe um padrão de autotoques aumentando em momentos específicos da conversa, aí sim você tem informação valiosa. Ele está falando sobre a ex e de repente começa a mexer no relógio compulsivamente? O corpo dele está desconfortável com esse assunto. Ela está falando sobre os planos de vocês para o futuro e não para de ajustar a roupa. A ansiedade ali que precisa ser investigada. Agora vamos falar sobre um perfil específico que provavelmente você já encontrou, ou até está lidando com ele agora mesmo. É o que eu chamo de simulador emocional. Aquela pessoa que sabe exatamente o que dizer, que tem todas as palavras certas na ponta da língua, que te faz sentir especial através do discurso, mas que mantém uma distância corporal e emocional que simplesmente não combina com o que está sendo dito. Esse é um dos casos mais confusos e desgastantes que uma mulher pode enfrentar em um relacionamento. Por quê? Porque as palavras são tão convincentes, tão bem escolhidas, tão aparentemente sinceras, que você começa a questionar suas próprias percepções. Ele diz que você é importante para ele, mas o corpo dele está sempre em modo de fuga. Ele fala sobre compromisso e futuro juntos, mas a postura corporal dele grita: quero distância, quero controle, quero manter minhas opções em aberto. Esse perfil frequentemente está associado a traços narcisistas, ou a um estilo de apego evitativo, ou ambos. São pessoas que aprenderam a usar as palavras como uma ferramenta de manipulação e controle, mantendo você emocionalmente engajada sem precisar realmente se entregar. É como ter alguém que sabe tocar todas as notas certas no piano, mas sem colocar nenhuma emoção real na música. Tecnicamente perfeito, emocionalmente vazio. A parte mais perigosa disso? O reforço intermitente. Essa é uma das táticas psicológicas mais viciantes que existem. Funciona assim: ele alterna entre momentos de calor, palavras lindas, promessas, declarações e momentos de frieza, distância, indiferença, linguagem corporal fechada. Essa alternância cria um ciclo de vício emocional porque seu cérebro nunca sabe o que vai receber. É como uma máquina caça-níqueis. Você continua jogando porque de vez em quando ganha, mas a casa sempre leva mais do que dá. Quando você está presa nesse ciclo, seu corpo entra em um estado de hipervigilância constante. Você está sempre tentando decifrar qual versão dele vai aparecer hoje. O que diz coisas maravilhosas ou o que está corporalmente ausente. Você se pega analisando cada gesto mínimo, cada palavra, cada mensagem, tentando prever a próxima mudança de temperatura emocional. Isso é absolutamente exaustador e tem consequências reais na sua saúde física e mental. Vamos falar sobre algo que não se discute o suficiente: o impacto físico real que essa dissonância contínua tem no seu corpo. Não é apenas psicológico. Tem consequências fisiológicas mensuráveis e sérias. Quando você está constantemente tentando conciliar informações contraditórias, palavras dizendo uma coisa e corpo mostrando outra, seu sistema nervoso entra em um estado de alerta permanente. É como se você estivesse dirigindo com um pé no freio e outro no acelerador ao mesmo tempo. Você não vai a lugar nenhum, mas o motor está trabalhando em overdrive o tempo todo. O resultado?
Esgotamento profundo. O cortisol, hormônio do estresse, começa a circular em níveis elevados pelo seu corpo quase constantemente. No curto prazo, o cortisol é útil, ele nos ajuda a lidar com situações de perigo. Mas no longo prazo, níveis cronicamente elevados de cortisol causam estragos. Seu sono fica prejudicado porque o corpo não consegue relaxar verdadeiramente. Você pode ter insônia ou, pior ainda, acordar várias vezes durante a noite, às vezes com aquela sensação de ansiedade sem motivo aparente. Seu sistema digestivo também sofre. Não é coincidência que tantas mulheres em relacionamentos confusos e inconsistentes desenvolvam problemas gastrointestinais, desde uma simples falta de apetite até condições mais sérias, como síndrome do intestino irritável. Seu intestino é literalmente chamado de segundo cérebro pelos cientistas, e ele está constantemente processando sinais emocionais. Quando esses sinais são confusos e contraditórios, o intestino reage. Sua pele pode começar a mostrar sinais de estresse, acne, eczema ou simplesmente aquela aparência cansada e sem vida. Seu cabelo pode começar a cair mais do que o normal. Você pode ganhar ou perder peso de forma não intencional. Pode desenvolver dores de cabeça frequentes ou tensão muscular crônica, especialmente nos ombros e pescoço. Tudo isso são manifestações físicas de um sistema nervoso sobrecarregado tentando processar informações que simplesmente não se alinham. Existe uma frase que pode transformar completamente sua forma de navegar relacionamentos. Se estou confusa, a resposta é não. Parece simples demais para ser verdade, não é? Mas pense comigo. Quando algo é genuíno, quando as intenções são claras, quando há congruência entre palavras e ações, você sente clareza. Pode não ser sempre confortável, pode às vezes ser desafiador, mas há uma clareza essencial ali. Confusão crônica não é normal em um relacionamento saudável. Momentos pontuais de dúvida? Claro, somos humanos e relacionamentos são complexos. Mas aquela sensação persistente de não consigo entender o que está acontecendo aqui, aquele loop mental de tentar juntar peças que não se encaixam, aquela necessidade constante de pedir clareza e nunca realmente obtê-la, isso não é você sendo difícil ou complicada demais. Isso é seu sistema interno de alerta funcionando perfeitamente. A confusão é frequentemente um sintoma de estar em uma situação onde há manipulação, seja consciente ou inconsciente. Pessoas que não estão sendo transparentes geralmente não vão admitir isso diretamente. Se admitissem, não seria manipulação, seria honestidade. Então, elas mantêm você em um estado de incerteza perpétua. É mais fácil controlar alguém que está confuso do que alguém que tem clareza sobre a situação. Mas aqui está o ponto crucial. Você não precisa de clareza dele para ter clareza dentro de você mesma. Essa é uma verdade libertadora que pode mudar tudo. Você não precisa que ele admita que está sendo inconsistente. Você não precisa que ele reconheça que as palavras não combinam com as ações. Você não precisa de nenhuma validação externa para confiar no que seu corpo e seus instintos estão te dizendo. A resposta já está dentro de você. Você só precisa decidir ouvi-la. Aqui está uma verdade que pode ser difícil de aceitar inicialmente, mas que eventualmente se torna incrivelmente libertadora. Você não precisa de provas concretas para sair de uma situação que não te faz bem. Você não precisa pegar ele na mentira de forma definitiva. Você não precisa esperar até ter evidências irrefutáveis de que algo está errado. O fato de que você se sente constantemente mal, confusa, ansiosa e em dúvida já é razão suficiente. Nossa cultura romantiza muito a ideia de lutar pelo relacionamento, de não desistir, de tentar mais uma vez. E há contextos onde essa perseverança faz sentido, mas há uma linha tênue entre lutar por algo que vale a pena e se desgastar em algo que está te destruindo por dentro. E muitas vezes, a diferença entre essas duas coisas está exatamente na presença ou ausência de confusão crônica. Relacionamentos saudáveis têm desafios, claro. Têm momentos difíceis, conflitos a resolver, crescimentos a fazer juntos.
Mas a diferença fundamental é que, mesmo nos momentos difíceis, há uma honestidade básica, uma congruência fundamental entre o que é dito e o que é demonstrado. Você pode estar brava, frustrada, desapontada, mas não está confusa sobre onde você está parada. Não está constantemente se perguntando: será que eu estou enxergando coisas que não existem ou será que eu estou sendo louca? Dignidade em um relacionamento não significa ter todas as respostas. Significa ter coragem de honrar suas perguntas. Significa reconhecer que, se você está tendo que fazer malabarismos mentais para justificar comportamentos que seu corpo está rejeitando, algo precisa mudar. Significa entender que pedir clareza 1, 2, 3 vezes e não receber é, em si, uma resposta. Só não é a resposta que você gostaria de ouvir. E aqui está algo que raramente dizem. Você tem todo o direito de sair de um relacionamento simplesmente porque não está feliz nele. Você não precisa de um motivo grande o suficiente, de uma traição óbvia, de um comportamento claramente abusivo. Eu não estou bem aqui. Isso não me faz feliz. Meu corpo está me dizendo que algo está errado. É motivo mais do que suficiente. Você não precisa convencer ninguém, nem mesmo a si mesma, de que tem uma razão válida. Sua infelicidade é toda a validação que você precisa. Depois de passar tempo ignorando seus próprios sinais corporais, invalidando seus instintos e duvidando de suas percepções, pode levar algum tempo para reconstruir essa confiança interna. É como um músculo que atrofiou por falta de uso. Você precisa exercitá-lo gradualmente, com paciência e consistência. Comece pequeno. Preste atenção nas sensações do seu corpo ao longo do dia, em situações que não têm nada a ver com relacionamentos. Como seu estômago se sente quando você está perto daquela pessoa no trabalho que sempre te deixa desconfortável? O que acontece com seus ombros quando você precisa fazer aquela ligação que está adiando? Como sua respiração muda quando você finalmente cancela aquele compromisso que não queria ir? Comece a mapear as mensagens que seu corpo está constantemente te enviando. Depois, pratique honrar essas mensagens. Se seu corpo está dizendo "não quero estar aqui", em vez de forçar e racionalizar, que tal realmente sair? Se seu estômago se aperta toda vez que você vai encontrar determinada pessoa, que tal reconhecer que isso significa algo e talvez diminuir a frequência desses encontros? Cada vez que você age de acordo com os sinais do seu corpo, você fortalece a conexão entre sua consciência e sua sabedoria corporal. E talvez o mais importante, pare de buscar validação externa para suas percepções internas. Se você sente que algo está errado para você, naquele momento, naquela situação. Não importa se suas amigas acham que você está exagerando. Não importa se sua família acha que ele é um bom partido. Não importa se, na teoria, o relacionamento deveria funcionar. Seu corpo conhece sua verdade melhor do que qualquer observador externo jamais conhecerá. Olha, eu sei que tudo isso pode parecer muito para processar. Talvez você esteja assistindo isso e sentindo um aperto no peito porque está reconhecendo situações da sua própria vida. Talvez esteja sentindo raiva por ter ignorado tantos sinais ao longo do tempo. Talvez esteja sentindo alívio por finalmente ter palavras para nomear o que estava sentindo. Todos esses sentimentos são válidos. E aqui está a melhor notícia. O simples fato de você estar aqui, de estar se informando, de estar prestando atenção, isso já é um passo enorme na direção certa. Você está escolhendo acordar, escolhendo ver, escolhendo confiar em si mesma. E isso não é pouca coisa. A partir de agora, você tem um scanner de 3 pontos que pode usar a qualquer momento. Pés, para onde o corpo dele realmente quer ir. Torso, quão aberto ou fechado ele está. Autotoques, que tensões não verbalizadas estão vazando. E mais importante que tudo, como seu próprio corpo está respondendo a tudo isso. Porque, no fim das contas, a pessoa mais importante que você precisa ler não é ele. É você mesma. Seu corpo está constantemente te enviando mensagens de sabedoria profunda. A única pergunta que resta é: você está finalmente pronta para ouvi-las?
Se este vídeo te ajudou de alguma forma, se você finalmente se sentiu vista e compreendida, faça uma coisa por mim. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrita. Ative aquele sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos que vão continuar te ajudando a confiar mais em você mesma. E compartilhe este vídeo com aquela amiga que também precisa ouvir essa mensagem. Aquela que você sabe que está confusa, que está duvidando de si mesma, que precisa ser lembrada de que ela já sabe a resposta. Você pode ser a pessoa que acende uma luz no caminho dela hoje. Um beijo grande para você e a gente se vê no próximo vídeo. E lembra, seu corpo sempre soube, sempre.